com os amigos da ciência, o professor Luiz Roberto Batista, diretor executivo da AC, a Bárbara Milan Martins, bióloga e mestranda pela USP, o Gabriel Steinich, graduando em Física pela USP, e também a graduanda Maria Beatriz Camargo. Sejam bem-vindos ao site. A gente que agradece o convite. E falando em ciência, falando em física, qual é a importância da ciência na preservação do meio ambiente? A ciência tem um papel preponderante na preservação do ambiente, porque a ciência, na verdade, é que vai solucionar alguns problemas que são muito visíveis dentro do meio ambiente. E a gente conta hoje com o apoio das crianças. As crianças é que têm a solução para o futuro do meio ambiente. E a solução simples, elas conseguem fazer coisas muito simples, ações muito simples dentro de casa, junto com os pais e com a família, que vão modificar completamente o ambiente que elas vivem. Então, o papel dos pais e da escola na formação dessa pessoa crítica, criativa, transformadora do ambiente em que vive é importante? Sim, esse, na verdade, é praticamente a fórmula para que a gente tenha um futuro de meio ambiente sustentável. Nós temos assim muitos pais participando do site, interagindo conosco, e a gente gostaria assim, de falar mesmo o que é que eles podem fazer em casa para motivar os filhos, desenvolver essa consciência nas crianças. Eu acredito que a Bárbara pode falar uma coisa muito interessante sobre esse assunto. Bom, um dos aspectos muito interessantes que a ciência tem possibilidade é de despertar para fazer a criança aprender a pensar, né? Como se aprende a pensar? Uma das grandes ferramentas é a pergunta, né? Então, por exemplo, agora mesmo está conversando com a criança, ela perguntou o que é isso, né? Então o pai ele ajuda muito quando ele explica para a criança o que é. Ou se ele não sabe, vamos descobrir junto? Então a partir disso a criança vai desencadear uma série de pensamentos a respeito daquilo. Agora se o pai não sabe o fenômeno e fala não sei, ou porque Deus quis, uma resposta muito simples, vai parar ali o pensamento da criança, ela não vai desencadear outros. Então a importância de conversar, de estimular perguntas. Por que a formiguinha está andando nessa direção e todas as outras seguem ela? O pai pode até não saber a resposta, mas só de fazer essa pergunta para a criança, ela vai pensar nisso e vai abrir como se abrisse uma série de um ponto que abrisse depois fosse bifurcando, gerando uma série de pensamentos. Então, um dos papéis fundamentais da ciência e dos pais, porque um dos papéis da ciência é tentar responder as grandes perguntas que nós temos, né? Então, o pai ele pode continuar fazendo isso dentro de casa, em pequeno, mas que vai ter grandes repercussões na criança quando adulta, né? Então, não matar essa curiosidade nata da criança, né? E você faz isso como? Não dando respostas prontas e estimulando que ela pense. Pesquisando e fazendo junto, principalmente. Não falar, vai lá, faz você. Fazer junto. Vamos entrar na internet? Vamos pesquisar tal tema. Por que a formiga anda uma atrás da outra? Por que quando... por que forma-se o arco-íris? Né? Então são perguntas que têm uma explicação científica e que é fácil encontrar a resposta dessas perguntas desde que a criança tenha subsídio. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizou aos professores dos quartos e quintos anos de formação em oficinas, né? O que vocês acharam desse trabalho? O que vocês acham? Essas oficinas são muito importantes para a formação dos professores, porque a gente, além de trazer temas atuais, que é, por exemplo, reciclagem de papel, que é construção de motor elétrico, que é a parte do terrário, a gente também traz a ciência da fotografia, tanto que nós está querendo propor para a Secretaria de Educação um programa que a gente chama de gincana científica. E uma das oficinas que está aqui, que vai servir como base, é a foto na lata. A foto na lata, praticamente você sai da fotografia ao pixel. Esse é um projeto que você pode fazer dentro das escolas, tem o papel da escola preponderante na hora de você formar esse aluno, que é você fazer a fotografia do meio ambiente que vive,
fotografia na lata, e você fazer uma exposição do meio ambiente que ele está vivendo. Você faz uma fotografia muito simples e você divulga para os outros como é o meio ambiente que ele vive e como que ele pode modificar aquela fotografia depois de 2, 3 anos. Por quê? Porque depois de 2, 3 anos, o que acontece? Você tem uma modificação do meio ambiente significativa, você não consegue modificar o ambiente de um dia para o outro. Então, se a Secretaria de Educação também te liga, olhar esse projeto, que é um projeto da fotografia ao pixel, ou seja, você está evoluindo no tempo através da fotografia e evoluindo no tempo através do meio ambiente. Ou seja, fazendo a fotografia hoje, depois fazendo a mesma fotografia do mesmo local, modificada há 2, 3 anos, essa criança vai ter uma identidade com relação ao ambiente que ele vive. Então, as oficinas dadas aqui, elas vão para dentro da escola para serem modificadas pelos alunos. E os pais em casa também podem estar tirando foto desses espaços. Porque quando nós pensamos em preservação do meio ambiente, nós pensamos já nas florestas, nas águas, nos rios, nos mares. E o que é o meio ambiente realmente? O meio ambiente para as crianças, para os pais, é o ambiente em que eles estão vivendo. Então, se você vai para uma comunidade, essa comunidade tem lá um esgoto na rua, tem lá uma má utilização da água. Tudo isso é o ambiente que eles vivem. Como é que eles podem... Isso aí é um problema deles. Como é que eles podem modificar esse problema? Trazendo essas questões para dentro da escola. E aí o professor vai ser um mediador, porque hoje o professor não é mais um professor do que a gente fala hoje, né? Professor de custo de X. Não é mais isso. Hoje você tem um professor que é um mediador. É as crianças trazem os problemas, a sociedade traz o problema. Essa sociedade, a sociedade que está em volta da escola, traz o problema, o professor media através dos alunos e da comunidade, modifica aquele ambiente. E assim, só um aspecto interessante das oficinas, é que as oficinas vai dar uma ferramenta a mais para o professor trabalhar esses conteúdos todos com o aluno em sala de aula. E a gente observa que tem muitos alunos que não se adaptam àquela rotina do livro e leitura e exercício, né? Então a gente percebe, já tem visto que tem alunos que têm uma maior participação em sala de aula por meio de atividades mais práticas em que eles podem trabalhar com coisas simples do dia a dia e ter um resultado que eles conseguem observar. Então as oficinas têm esse caráter, né, de dar uma dinâmica um pouco maior a uma aula que às vezes era só baseada no livro. Você tem uma ferramenta a mais, não exclui o livro, mas sim tem um outro olhar que não pela fotografia do livro, mas sim uma vivência. Por isso que a gente chama essa semana que está acontecendo agora, a gente está chamando de Semana Amigos da Ciência. Ou seja, é uma semana que você vai dar para os professores ferramentas para que eles trabalhem o ano inteiro essas ferramentas com os alunos. Muito bom. E nessas oficinas também foi trabalhado muito a questão da reciclagem. E eu vou pedir para a Bárbara mostrar um pouquinho do passo a passo, de como é simples fazer um papel reciclado, como é importante, né, até amplia esse vínculo de pai e filho e desenvolvem habilidades que muitas vezes os pais, pensando tanto na alfabetização ou no ensino desse seu filho, na aprendizagem, não volta esse olhar. Nós nos apegamos muito à língua portuguesa e à matemática. E a ciência a gente acaba deixando um pouquinho do lado. E como é importante a ciência no nosso dia a dia. Então eu gostaria de esse olhar, né? Então agora a gente vai fazer a oficina da reciclagem do papel, e que pode ser feito tanto em sala de aula como em casa. E os materiais que a gente vai usar, vocês vão ver que são muito simples. Então eu vou fazer o passo a passo, e aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail. A gente pode estar tirando essas dúvidas também. Qual é o e-mail, Bárbara? Meu e-mail é barbaramilan@usp.br. Muito bom. Depois nós...